Bom dia, irmãos. Dia 22 de março de 2020, eu, Bruno Gama, professor da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens da Igreja Presbiteriana de Montanha. Vamos fazer agora a terceira aula a respeito do tema A Peste e o Testemunho Cristão. Então, nossa parte 3. E hoje nós queremos falar a respeito da cosmovisão e da caridade. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, nos fala como viviam os convertidos, ou seja, como vivia a comunidade cristã, que nós conhecemos como igreja primitiva, que é aquela que surgiu após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vivemos um momento de angústia e grande perplexidade. Estamos acometidos por uma pandemia do vírus, coronavírus, que se espalhou pelo mundo todo e também nos assusta por ter chegado ao nosso país. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que o povo de Deus, durante todo o período, durante todo o tempo bíblico, viveu debaixo de angústia, de perseguição, de lutas, de tribulações. Acometidos por espada, Israel foi dominada várias vezes, esteve debaixo de escravidão várias vezes, no Egito, na Babilônia, sob o domínio romano, inimigos externos, filisteus, saduceus, vários povos pagãos lutando contra Israel. Também a fome. Nós lembramos do êxodo que Jacó e seus filhos fizeram rumo ao Egito para encontrarem abrigo sob a proteção de José do Egito, filho de Jacó, quando por providência divina. E também nós vemos vários períodos em que a peste assolou o povo de Deus. Em determinada passagem fala que uma vez a peste foi tão forte e se propagou de forma tão drástica que as pessoas elas eram levadas a se alimentarem umas das outras. Uma situação terrível. Mas nós vemos que o povo de Deus sempre enfrentou essa adversidade de uma maneira aguerrida. Por isso o registro bíblico. Primeiro, tendo fé em Deus, acreditando que Deus traz livramento. Segundo, obedecendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, o que nos faz sábios, prudentes, um povo forte. E em terceiro lugar, cuidando uns dos outros, tendo caridade, exercendo as boas obras, como aqui no contexto bíblico, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum,
vendiam as suas propriedades, bens e distribuíam o produto entre todos à medida que algum deles tinha necessidade. Eu li recentemente um livro de cosmovisão cristã que se chama E se Jesus não tivesse nascido, do pastor James Kennedy. E ele conta que um dia uma irmã da igreja lhe afirmou que tinha convicção que Jesus era socialista, que Jesus era comunista, porque Jesus lutou contra um sistema opressor, um sistema corrupto, um sistema que oprimia principalmente o pobre e o necessitado, desamparava o órfão e a viúva. E o pastor Jaime Kennedy disse: olha, a sua visão a respeito de Cristo está incorreta, porque, muito embora nós tenhamos que lutar contra as injustiças sociais, muito embora seja dever do Estado e do governo amparar os necessitados, Deus chama cada um de nós e a todos nós como igreja para ampararmos aqueles que são necessitados. Então, o chamado não é para que o governo ampare os necessitados. O que Deus determina é que nós, cristãos, amparemos os necessitados, como indivíduos do corpo e também como corpo, como igreja. E nesse momento de pandemia, nesse momento de surto endêmico, nós já estamos vendo que as pessoas menos afortunadas estão começando a passar por necessidades. E sabemos que essa necessidade provavelmente vai se agravar. A babá, o taxista, o padeiro, o dono da academia, o comerciante, o comerciário, o feirante, agora vão ficar sem renda ou terão a sua renda limitada. Por quê? Porque eles estão sendo aconselhados a se manter em isolamento. E o que nós, como cristãos e como igreja, devemos fazer? Ampará-los. Primeiramente os da casa, primeiramente os nossos irmãos em Cristo, mas também os de fora. Eu combinei, por exemplo, com o meu instrutor, o dono da minha academia, que esse mês eu vou pagá-lo, mesmo a academia estando fechada, porque eu quero apoiá-lo, porque ele sempre me prestou um serviço. Também a moça que trabalha aqui em casa, nós vamos levá-la, buscá-la em casa, levá-la em casa. Vamos diminuir a rotina dela de trabalho, mas vamos manter a remuneração dela. Por quê? Porque nós queremos que ela seja protegida também, tenha a sua saúde protegida e tenha mantida a sua renda. Algumas pessoas me procuraram pedindo álcool em gel, porque não tinham dinheiro para comprar, ou não tinham acesso, porque por um determinado momento se esgotou. Eu creio que logo será reposto, né? O país é produtor de álcool, isso não será problema, mas eu forneci. Então as pessoas vão passar por uma carestia material de recursos e nós precisamos ajudá-las. Também temos que dar apoio espiritual para as pessoas. Nesse momento não podemos disseminar aquilo que é negativo. Temos que propagar informações corretas, mas também mandar mensagens de esperança para as pessoas. Mensagem de conforto, de consolação, louvores, pregações, devocionais. Muitos de nós terão que sair a campo para lutar contra essa epidemia. No meio cristão nós temos médicos, enfermeiros, policiais, pessoas que vão fornecer alimentação para nós. Temos que orar por essas pessoas e apoiá-los, principalmente obedecer às suas instruções. Lutero, quando houve uma grande epidemia ali na Alemanha, Lutero foi convidado a deixar o país, mas ele se recusou dizendo: agora, mais do que nunca,
O povo alemão precisa de um pastor. Que nós sejamos tomados por essa consciência. E que nós tenhamos também sensatez de não ficarmos transitando pelas ruas, mas que possamos usar a tecnologia para ajudar as pessoas. Se alguém precisa de um recurso, façamos uma transferência bancária via celular. Se alguém precisa de um alimento, de uma cesta básica, a gente liga, manda uma mensagem para o supermercado e pede para entregar. E assim nós vamos ajudando uns aos outros. Que nós possamos ser tomados por esse sentimento cristão, para que nós aproveitemos essa oportunidade para ganhar vidas para Cristo, através do amor, da colaboração, das boas obras, da caridade. Porque assim diz Atos capítulo 2, versículo 47, assim termina o texto, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Deus nos abençoe nesse dia.